E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcius e o Hexatomb está chegando e hoje a gente agora sim vai teorizar sobre o que a gente já pôde encontrar na capa dessa spin-off e no seu nome. A coisa mais básica que eu já citei em outros vídeos e possivelmente você já sabe é que Hexatomb é uma junção de duas palavras. A palavra hexa, que vem de 6, mas a palavra hecatombe, que pode se referir a uma espécie de sacrifício de 100 bois ou até mesmo ao apocalipse em si. Essa é a coisa mais básica que tem para se entender sobre esta capa. E agora a gente vai para os detalhes que vocês foram me apontando com o passar aí dos tempos a partir dos vídeos que a gente lançou sobre a spin-off até agora. Primeira e a parte mais óbvia, assim, que eu não notei, é que o símbolo da cruz aqui nessa imagem é na verdade o símbolo do sangue. Então nós temos aí uma igreja que cultua a marca do sangue. Mas isso é o mais básico. Outras pessoas que eu vi falando sobre esta logo e tudo mais, referencia-se a este T no começo como uma analogia à figura aqui do nosso Apocalipse versão monstruosa. O Aniquilação, que é uma criatura muito forte, 380 de VD, ou seja, não dá nem pros killers para brigar com esta criatura. Eu vi o Play Ray falando sobre esta questão de que parece esta logo aí no centro um pouquinho a criatura, né? As asas dela, o tecido do corpo dela. Isso pode lembrar um pouco, mas lembrando que todas as letras estão estilizadas, todas as letras estão com espinhos, e isso é uma coisa que você também consegue perceber aqui, principalmente olhando o H, por exemplo, ela tem pontas, ok? A gente sabe que tem uma referência a espinhos, mas a gente discute isso depois. Mas algo que eu percebi, que aí prova talvez aí uma questão mais potencial de ser uma referência à Aniquilação, é as janelas, ok? As janelas em si, pra mim, puxa um pouco mais para o desenho dele, né? Parece ter uns espinhos assim mais para cima, a criatura se erguendo com as garras ao lado e também os braços descendo, além do corpo descendo para baixo. Eu acho que a janela em si talvez traga mais uma conexão com o Aniquilação, mas ambos os dois se parecem até certas medidas, ok? E continuando na análise dessas imagens, nós temos a questão da Lua. E aí a gente vai introduzir em outra parte das nossas teorias aqui, se tratando sobre algo mais extra-jogo além dessa capa, né? A lua cheia é importante para a próxima temporada, porque ela tem uma conexão possivelmente direta a Natal Macabro, e a lua cheia era necessária para os assassinatos que ocorreram na temporada, ok? Mas, conversando ali com o Mano Shizui, que desta vez que é um dos grandes teógrafos. Quem teoriza é o quê? É teorista, teógrafo? Bom, é um dos teoristas do que eu vou falar aqui agora, junto com o Spectrum lá do Discord do Selbit, do Ordem Paranormal, acabaram chegando aqui em algumas conclusões, né? Olhando primeiramente esta carta aqui, no caso esta impressão do e-mail dos killers, a gente já começa a ter uma relação de que a lua cheia pode estar envolvida com algumas coisas. Vamos lá. Durante a conversa aqui entre o Aguiar e o Dalmo comenta o seguinte na sua resposta: eu tenho que falar com os outros dois. Tá perto demais agora. Isso é porque eles estavam preocupados com a Jai, que estava matando de forma meio que estava se divertindo e não só usando aquilo como uma espécie de ritual, que estava trazendo pessoas específicas para a ilha e que elas poderiam acabar sendo descobertos por causa disso, porque eles tinham que seguir o padrão de ritual, que era matar 6 pessoas na lua cheia. Então ele se questiona sobre isso, né, pro Dalmo, e o Dalmo fala que está perto demais agora. Não é perto demais para que consigam pela primeira vez matar 6 pessoas, porque isso não deve ter acontecido só uma vez. A quantidade de corpos que são encontradas em Natal Macabros, um local cheio de osso, as pessoas que desapareceram neste lugar. Existem muitos mais assassinatos e todos relacionados à lua cheia. Levando em conta que a temporada começa em 2022, a Natal Macabro no caso, no mês de dezembro, no dia 24, e a primeira vez que houve um assassinato naquele ambiente, né, tendo sido feito
pela Alice Lucina foi em dezembro de 2013, onde ela foi presa por assassinato de 6 campistas no lugar. Então vale teorizar que naquela época houve então o assassinato de campistas, que esse ato, na nossa possibilidade aqui, foi a primeira vez que a Lucina fez isso, porque senão ela não estaria sendo condenada só a 6 assassinatos, poderia ser a muitos mais. E consideramos que isso continuou ocorrendo, já que o Aguiar foi um dos responsáveis pela prisão da Lucina e sabemos que ele se tornou um killer, continuando o que a Lucina fazia tempos depois. Se o Aguiar, então, executou esse plano com cada lua cheia havendo 6 assassinatos, vamos para algumas continhas aqui. A frequência da lua cheia ocorre por volta ali de a cada 29 dias, arredondando. Ou seja, nós temos cerca de 12 luas cheias por ano, mais ou menos ali uma para cada mês. Também podemos logicamente considerar, mas vocês vão ver que na conta à frente eu vou remover essa questão e até teorizar sobre, que também existe a famosa lua azul, que a cada alguns anos acaba ocorrendo de ter 13 luas cheias ao ano, né? Então, um mês acaba pegando 2 e tudo mais. Ou seja, se em 9 anos, que é a passagem de dezembro de 2013 até dezembro de 2022, nós tivemos tidos ali por volta das 12 luas cheias por ano, foram um total de 108 luas cheias. Contando com as azuis, seria de 111 a 112. E, considerando que o Aguiar tenha matado 6 pessoas em cada uma das luas cheias, mas não das luas azuis, nós teríamos por volta de 648 mortes. Quase o número de 666 mortes. Faltam apenas 3 luas cheias para que 666 pessoas tenham morrido através deste grande ritual que está sendo feito por algo maior. Faltam apenas 18 mortes. Se contarmos as luas azuis, aí esta conta já não faz tanto sentido, não seria 18 pessoas, seria por volta ali, considerando as pessoas de Natal Macabro ali que morreram, a gente teria começado a temporada com apenas 6 pessoas precisando ser mortas para o ritual ser ativado. Apenas 6. Ou até mesmo passado a quantidade de 6, se a gente tivesse tido 112 luas. Mas isso não faria muito sentido, porque em Natal Macabro, se eu não me engano, morreram 9 ou foi de 9 a 10 pessoas que morreram, né? Porque sobrou poucas pessoas no final. Então essa conta não daria certo contando as luas azuis. Então a gente pode pensar até que a lua azul tem alguma utilidade de purificação, talvez ela não conte para esta ideia das luas cheias assim totais ou algo do tipo. Então é o único furo que eu encontraria de teoria é pensar nas luas azuis, mas a gente pode anular ela como uma teoria de que ela possa ser útil na próxima temporada. Alguém pode falar algo sobre a lua 13ª de um ano, pode ser algo especial. E mais considerando isso, eu também decidi pesquisar sobre as luas de sangue, quantas que a gente teve e tudo mais, né? A gente sabe que a Ordem Paranormal está no ano de 2022, né? Então, cogitando-se que entre 2013 e 2022 tivemos 10 luas de sangue. Porém, não vai ter nenhuma em 2023, nenhuma em 2024 e também teremos ali 2 em 2025. Porém, é 3 anos no futuro do que a Ordem Paranormal atualmente está. Então, não acho que a gente teria esse salto por agora. Que foi a lua de sangue recente, que tivemos aí no dia 7 e no dia 8. E também tivemos uma lua de sangue no dia 14 de março. Então não é uma espera por lua de sangue. Por exemplo, os personagens ali, claro, principalmente dessa carta aqui, os killers não estavam esperando uma lua de sangue, tá bom? Não tem lua de sangue pra chegar no momento. Então esta parte aqui se conclui em nossas teorias, né? A cogitação sobre 666 mortes. Então vejam aí se os cálculos fazem sentido. Teorizem também, me falem sobre a lua azul, o que ela pode representar. E decorem essa data aqui, se passar perto dessa data, a próxima temporada começar perto disso aí, essa é a data de uma lua azul que teve em 2023. Então, se a temporada passar por volta de agosto, talvez a lua azul seja abordada dentro da temporada
ou ela seja algo importante para derrotar, seja lá o que está fazendo, talvez ela seja algo do bem e não do mal, não do sangue, não das trevas, não do capeta, ou não. A gente vai ver isso com o passar do tempo. Mas além disso, a gente tem outra teoria. Mano Shizui conversando comigo trouxe algo bem peculiar, né? Nós temos este símbolo, né? E se você contar a quantidade de lados, nós temos nada mais, nada menos do que 6 lados dentro do símbolo da temporada. Novamente, Hexa. E olhando os símbolos ali do anfitrião, a linguagem dele, os 6 lados, né, que seria o hexágono, ele é chamado como uma pergunta ou enigma. E sabemos que enigma está claramente associado ao elemento do medo. E o medo está claramente conectado a Tenebris. Então, a gente pode fazer uma associação de que tudo isso tem um envolvimento. Óbvio, por causa que Tenebris participa ativamente de todas as spin-offs. Mas, além disso, lembramos que o símbolo de Tenebris ele apareceu de duas formas diferentes. Uma com um triângulo para cima e outra para o triângulo para baixo, né? Com um triângulo para baixo, sendo aqui nas duas spin-offs, né? Então, talvez a gente esteja próximo de ver esses símbolos conectados. E um triângulo tem 3 lados. Ele apareceu 2 vezes, que dão 6 lados. Eu sei que parece maluco o que eu tô falando, mas a gente já teoriza que o símbolo de Tenebris real é a junção destes 2 símbolos aqui. E nessa temporada, a gente possa ver a porta de Tenebris que traz essa junção, que ela já seja a formação do triângulo para baixo com o triângulo para cima, né? Mais uma vez, 6 lados conectados, né? 3, 3, 6. Muito além do número 6, nós também temos a questão dos sinos, os 6 sinos de Tenebris, mais uma associação que torna esta temporada com o nome Hexa mais importante ainda, lembrando que são 6 conexões elementais possíveis dentro das nossas teorias, né? Onde nós tivemos morte e sangue estando associado ao segredo na ilha, lógico, fundidos pelo medo. Nós tivemos conhecimento e energia fundidos nos sinais do outro lado. E nas teorias possíveis, nós temos então sangue e conhecimento fundidos nessa temporada junto ao medo. 6 combinações possíveis vindos através do poder do elemento do medo e da conexão que Tenebris tem de modificar e atrair aquilo que está contra um do outro. Então, creio que isso já é o suficiente para vocês pensarem que tem muito além nesse nome de Hexatomb. Não é simplesmente 6 mortes ou um sacrifício de 6 pessoas ou 6 apocalipse. Não, tem muito mais. Além disso, um adicional que o Shizui me mandou é nada mais nada menos do que, se vocês verem a logo Hexatomb de cabeça para baixo, ela parece ali cada vez mais uma coroa feita de espinhos. Como eu destaquei para vocês, aqui ó, tem claramente aqui na fonte são espinhos. E o próprio símbolo da temporada, com essas espécies de junções elétricas, né, que ela possui, isso daqui, né, foi apontado pelo próprio anfitrião, que faz muito sentido, que seja espinhos, na verdade, não eletricidade. Isso pode ser uma associação aos espinhos ali conectados a isso tudo. Então, emaranhado de espinhos, conexões com o número 666 e as luas cheias e luas de sangue. Vamos descobrir mais, com o tempo a gente teoriza mais algumas coisinhas que podem acabar acontecendo. E fui. Não se esqueçam de Magia, o meu RPG de mesa. Dá uma olhada que vai sair já já um jogo rápido novo, bem legal, com uma aventura pronta para vocês.